Olá, hoje iremos apresentar o relatório de interpolação e integração. Nosso grupo é composto por Clara Alves, Débora Barros, Diego Daniel e o nosso orientador é Marcelo Borges. O objetivo do relatório é encontrar o volume da garrafa, utilizando as técnicas de interpolação e integração numérica. E aí, no final do relatório, a gente vai fazer as comparações com os valores encontrados e o valor real do volume dessa garrafa. Na questão 1, se pede para encontrar a relação de pixel por centímetro utilizando um objeto com dimensão conhecida. E na situação a gente utilizou uma régua. Então, no zero da régua, o x equivalia a 3.764. No 300 milímetros da régua, o x equivalia a 608. Então, a distância entre esses pontos da régua é 30 centímetros e em pixel é 3.156. Então, a relação de pixel por centímetro é 105,2 pixel por centímetro. Na questão 2, se pede para utilizar a interpolação de Lagrange para calcular a função interpoladora para aproximar o contorno da garrafa e plotar a imagem, né? Então, pegamos a imagem da garrafa, coletamos os dados que pudessem ter a mesma distância de um ponto para o outro, né? Foi invertido o y, e o centro da garrafa, né, da metade da garrafa, era 902. E aí, implementando a função do método de Lagrange, a gente conseguiu depois, né, criar mais pontos, né, e encontrou os y's interpoladores. Aí convertia os raios interpolados de volta para as coordenadas da imagem e gerava a imagem. E aqui nós temos a função e alguns dos pontos coletados. Olá, na questão 3, né, o objetivo aqui é calcular o volume da garrafa utilizando a segunda regra de Simpson e a interpolação de Lagrange. O que foi feito, basicamente? A partir dos mesmos pontos coletados da imagem, né, utilizamos valores de y para estimar o raio da garrafa ao longo do eixo x. Aplicamos o método de Simpson, 3/8 do segundo, para integrar a função do raio ao quadrado, simulando uma rotação sólida, como se girássemos a garrafa em torno do eixo y. Aqui no código, né, calculamos o raio através dessa função aqui e com uma distância de cada ponto ao centro. Como vemos aqui, subtraímos a posição dos pontos ao centro para obter o raio em pixels e elevamos ao quadrado para usar a fórmula do volume por rotação, como vemos aqui. E já para a função Simpson essa aqui, aplicamos na fórmula de Simpson com subintervalos para melhorar a precisão, como diz aqui a função, chamamos aqui os métodos e ele vai retornar aqui. Pronto. Aplicamos essa fórmula de Simpson, né, para aproximar a integral de πr ao quadrado. E integramos o perfil da garrafa como se fosse, né, rotacionando em torno do eixo. E em seguida, convertemos o volume de pixels cúbicos para centímetros cúbicos, com base na proporção de escala. Essa conversão aqui, a gente tem no nosso caso aqui, ele foi convertido, né, o resultado de cúbicos para centímetros, usando uma regra, vamos dizer aqui, de 3, e com o fator de escala obtido na régua da imagem. E o resultado, como a gente pode ver aqui, do volume aproximado desse volume, para pixels ao cubo de esse número grande aqui, e o volume também aproximado em centímetros cúbicos é de 793,32 ml.
O objetivo da questão 4 é realizar a interpolação de Newton dividida em parte, criando pequenos polinômios para aproximar o contorno da garrafa. O que foi feito? Agrupamos os pontos coletados, né, da borda da garrafa. Primeiro aplicamos a interpolação de Newton, grau 1, que é reta, e a cada par de pontos consecutivos. O código, basicamente aqui, né, essa função aqui, ela vai percorrer os pares e aplicar, né, essa Newton, gerando a curva com boa aproximação local. Ou seja, criamos aqui também essas listas, aqui temos os dados, tanto de y, tanto de x, e do nosso y invertido, e de n, né? Nessa variável n, ela apresenta um número de pares de pontos, né? Os subintervalos. Aqui nós temos nossa função, né? Ela vai criar nossa tabela, e basicamente isso. E vamos aqui para os pares de grau 1. Agrupamos os pontos de 2 em 2, né, de grau 1, que é uma reta, e nosso x local, ele cria, né, 20 pontos interpolados entre os dois valores x1. A cada interação, interpolamos 20 pontos entre esses dois valores, né, usando o método, né, de diferenças divididas. O internewton, ele calcula o valor de y para cada ponto P, né, usando, né, o polinômio de Newton. Bom, aí, né, para armazenar os resultados, salvamos todos os pontos interpolados, né, nas listas finais dessas variáveis aqui. E agora, plotando a imagem, como a gente pode ver aqui, a gente vê que sobre ela, os pontos coletados manualmente, né, em vermelho, e a interpolação, né, de grau 1 em verde, que basicamente tem mais ou menos uma reta ali. Isso mostra, né, uma boa aproximação, né, visual ao formato da garrafa. É importante também a gente situar as funções, essa função aqui, CTDD, e a internewton. Porque essa função, né, ela constrói, como a gente pode dizer, a tabela de diferenças divididas de Newton, né, de base da interrelação, né. Essa função, ela avalia o polinômio de Newton, né, no ponto P. Já para de grau 2, usamos a interpolação de Newton com trios de pontos para obter, né, os polinômios de grau 2, criando curvas mais suaves que se ajustem melhor no formato da garrafa. Primeiramente, que no código a gente vai ter essas listas, vão guardar os pontos interpolados, né, de cada polinômio de grau 2, e aqui agora agrupamos, né, os pontos de 3 em 3 para cada polinômio de grau 2, e para cada trio, né, tanto x1 e y1, interpolamos 20 valores intermediários entre o primeiro e o terceiro ponto. A função internewton, né, ela calcula o valor do polinômio de Newton, né, de grau 2, nesse caso, em cada ponto P. E para armazenar o resultado, né, essas funções aqui também, essas variáveis, elas vão armazenar, né, os novos pontos interpolados nas listas finais. E para tratar, né, os últimos 3 pontos, como pode haver o número
ímpar de pontos, né, o final pode ficar fora de loop. Então, né, usamos três últimos pontos manualmente para garantir que o contorno da garrafa seja completamente desenhada até o fim, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, né, os pontos reais em vermelho, né, da plotagem da imagem, os pontos reais em vermelho e a interpolação com curvas suaves, né, de grau 2 em azul. E resultado, né? Como a gente pode ver, a interpolação do grau 2, né, ela produz curvas mais suaves e naturais do que de grau 1. E isso é útil para representar contornos de formas curvas como a garrafa, com maior fidelidade visual. Mesmo exibindo mais pontos por polinômios, o ajuste local melhora e o gráfico fica mais contínuo e realista. Aqui é a questão 5. Essa questão 5 pede o volume da garrafa em litros, utilizando o método da integração de trapézio e da primeira regra de Simpson. Bom, aqui nós projetamos nossos dados, aqui nossa função ao quadrado, que é o arraio do centro, distância do y até o centro. Esta função aqui define a função que vai calcular o volume a partir do método trapézio, e essa é a segunda regra de Simpson. Aqui é o cálculo do volume pela regra que é π vezes a integral da função ao quadrado, tanto no método trapézio quanto no Simpson. Aqui é a conversão do pixel cúbico para centímetro cúbico e aqui é o de centímetro cúbico para litros. E esses são os resultados. A diferença foi pouca entre os dois métodos. E enquanto o trapézio deu 0,623 litros, o Simpsons deu 0,662. E estes são nossos resultados. Pelo rótulo da garrafa, o valor real do volume é 510. E esses pelos métodos, o que mais chegou a se aproximar foi o de trapézio. O do trapézio. 510 ml aqui está em litro, então ficaria 652. Aí